Fecharam as exportações de abril e vamos dar uma olhada nesses números que ficam mais importantes agora, sobretudo para o milho, porque o segundo semestre está aí na porta. E são as paridades de exportação que definem o teto e o piso para o milho. Paridade de exportação dela não vai para baixo e paridade de importação é o limite do teto também. Vamos dar uma olhada de como é que ficaram os números do fechamento de abril. Bom, esse vídeo aqui é mais para explicar para os nossos assinantes de como fazer a leitura desse guia de exportação. É o manual mais completo que tem no mercado. Até um guia para nós mesmos entendermos de como é que são os movimentos que a gente tem que acompanhar para entender a dinâmica dos volumes das exportações. Bom, toda semana ele tem atualização, a gente manda para a nossa carteira e a gente está decidindo se vai vir aqui fazer o fechamento mensal. Vai depender da resposta que você der para esse vídeo. Vamos começar aqui analisando o quadro do milho, esse quadro aqui do exportado. Aqui no milho a gente tem o que foi exportado e o que está sendo importado. Primeiro, aqui em cima a gente tem a projeção para 2022. Nós já divulgamos qual que é a nossa projeção para o quadro de oferta e demanda para essa temporada que está sendo desenvolvida no campo agora, o que a gente espera de colheita e o que a gente espera de exportação. Aqui 42,3 milhões de toneladas e importação quase 2 milhões de toneladas, 1 milhão e 900. E são esses números que guiam toda a matemática aqui embaixo. Então vamos lá, abril fechou com 689. Semana que vem a gente tem a primeira semana de maio. Então esse abril sai e vem aqui a primeira semana de maio, tanto para exportação como para importação e um comparativo de como é que foi o ano passado. Logo aqui embaixo a gente tem um acumulado de fevereiro a abril. Fevereiro porque o ano agrícola ele não começa em janeiro, ele começa a contar a partir de fevereiro. Então de fevereiro a abril nós exportamos 1,4 milhão de toneladas. De janeiro a abril 4 milhões e 100. Então para essa projeção de 42 milhões de toneladas faltam 40 milhões dentre as 4 que já foram exportadas. Aliás, dentre as 1 e 4 que foi exportada, 42 milhões para o ano agrícola, de fevereiro a janeiro. Então, se de fevereiro até agora saiu 1 milhão e 400 desses 42, faltam 40 milhões de toneladas. 9 meses, contar-se de maio até janeiro, então tem que sair uma média de 4 milhões e meio por mês para completar essa projeção nossa. Agora, é possível sair essa média de 4 milhões e meio em 9 meses? É o que a gente vai acompanhar semanalmente. Para a soja, a nossa projeção está em 88 milhões de toneladas, faltam 9 meses, tem que sair uma média de 6 milhões por mês. E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento disso. Esse quadro aqui, infelizmente, não vai dar para explicar ele agora, porque a gente está no fechamento de abril. Mas ele é um quadro muito interessante, porque ele faz a projeção semanal do que pode vir a fechar as exportações. Não é o line-up. Vamos imaginar que abril teria mais um dia útil. Saíram 689 mil toneladas. Na semana passada tinham saído 253, ou seja, durante a semana foram embarcados 435 mil toneladas. Pelo que está faltando, ele vai lá, pega essa média e faz uma projeção do que sairia. Então, se abril tivesse mais dias aí para continuar, a projeção da conta é que ele fecharia com 776 mil toneladas. Esse número é interessante porque a partir da segunda semana a gente já começa a ter o norte do que é que podem ser fechadas as exportações. Bom, a gente olhar aqui dos desenvolvimentos mensal, a gente vai ver que abril é um mês que quase é inexpressivo. Aqui dentro da média ele sai 150 mil toneladas de milho, mas esse abril de 2022 foi muito significativo. A gente for olhar, o nosso janeiro já saiu mais que o ano passado, o nosso fevereiro já saiu bem parecido com o ano passado, março foi um março ruim, mas abril foi o melhor abril da história das exportações. Agora, é um melhor abril, só que uma exportação ainda muito pequena, não é uma exportação volumosa. Mas, se a gente for olhar o ano que nós mais exportamos foi em 2019, 42,7 milhões de toneladas, e o mês que nós mais exportamos foi em agosto. Então, a partir de julho, o volume de milho começa a aumentar muito para as exportações, a de soja já dá uma reduzida. E aí, se a gente for olhar aqui no paralelo entre os anos, nós vamos ver aqui nessa linha vermelha que 2022 começa a ter um abril acima da média. Então, antes de abril aqui, na verdade, de junho para frente que o jogo começa a ficar mais interessante. Mas você pode dar uma olhada que o maio já começa a ter uma crescente.
Nesse ano, essa crescente já aconteceu aqui em abril. Nós acreditamos que essa linha, ela vai procurar aqui a linha de 2019, pode até ficar acima dela. Então, muita atenção para as exportações de 2022, que nós temos um potencial de recorde nas exportações de 2022, a se analisar aqui já por essa linha no início de abril. E para onde vai esse milho? Nosso principal comprador sempre foi o Irã, a se olhar aqui pela média. Depois a gente tem o Japão, que não era o principal comprador, mas ficou desde 2019 para cá. Agora, em 2022, quem está comprando mais da gente está sendo o Egito. Mas se a gente for olhar na média dos últimos 5 anos, o Irã compra 16%, o Japão 10%, o Egito quase 10% também, seguido ali de Vietnã e Espanha. Então, tudo que acontecer nesses países, Irã, Japão, Egito, Vietnã, a se falar do ponto de demanda de milho, pode interferir no preço aqui no Brasil. E quando que vai? Abril, nosso maior comprador foi o Irã, e é interessante a gente ver aqui o volume de Portugal. Portugal não compra nada do Brasil, mas comprou alguma coisinha em abril já por causa da situação da Ucrânia. E de onde sai? O maior exportador é Mato Grosso, a gente vê aqui embaixo nos top 5 de 2022, Mato Grosso de 2022. Mato Grosso sozinho escoou 63% do que foi exportado, em seguida Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E aí na média a gente vê aqui que Mato Grosso é o estado que mais exporta, seguido por Goiás, e aí a gente tem Paraná e Goiás que ficam brigando aí nessa segunda colocação, e depois Mato Grosso do Sul. Por onde sai? O Porto de Santos, é o porto que mais escoa milho, mais de 45% da nossa exportação é pelo Porto de Santos, e segue ali depois Paranaguá e Barcarena, os portos que mais saem, e esses são dados oficiais, é dado da Secretaria do Estado, é dado do governo. Então, a gente sabe, por exemplo, que no Porto de Belém não sai muita coisa, mas às vezes o papel passa por ali, e isso deve ser considerado também. Os maiores exportadores do mundo, esse número é muito interessante, e é uma atualização recente, o SDA atualizou essa semana os números dos maiores exportadores. E a gente tem ali na ponta, a se falar de milho, os Estados Unidos sempre foi o maior exportador, agora com a projeção para a temporada que vem de 60 milhões de toneladas. O Brasil, para a próxima temporada, 47, sendo que para essa temporada o SDA estima 44%. Agora, se a gente for olhar aqui em 2022, ele coloca os Estados Unidos como responsável por 33% das exportações e o Brasil como 25%. Na média, o Brasil responde por 20% da exportação global. Ele fica brigando ali com a Argentina. Ora a Argentina ganha da gente, ora a gente ganha da Argentina. E nas importações, o ano que nós mais importamos milho foi em 2016 por causa daquela quebra, e em 2021 nós superamos essa marca, porque a quebra superou 2016. Nós importamos 3,2 milhões de toneladas. Mas a nossa média de importação sempre foi 1.400.000, 1.300.000, e agora que 2016 e 2021 essa média foi subindo, agora a gente está com 1.600.000 toneladas de média de importação. E se a gente for olhar aqui no paralelo dos anos anteriores, 2022 também tem um volume de importação maior. Então a dinâmica portuária do milho está muito mais movimentada, parece, né, que está dando sinais de que tende a ser muito mais movimentada esse ano. Para as importações não, se a gente for olhar aqui a linha de 2021, ela fica muito parecida com a linha de 2016. 2022 já está entrando acima dessa linha no março e no abril, mas a gente imagina que ele não deve superar nos próximos meses não. E de onde vem esse milho? Os nossos maiores fornecedores, Paraguai e Argentina. Então, quando fala assim, tirou a importação, os países do Mercosul já não têm, aliás, tirou taxação da importação. Os países do Mercosul já não têm essa taxação, então não faz muita diferença. A gente olha que não vem importação de outros lugares. Até do ano que foi recorde do Brasil, 2021, nosso maior volume importado continuou sendo Paraguai e Argentina. E os estados que mais compram milho de fora, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E os maiores importadores do mundo. Hoje a China está em primeiro lugar, há 3 anos atrás ela não era. Há 4 anos atrás a China era autossuficiente em milho. Foi de 2019, 2020 para cá
que ela se tornou a maior importadora de milho do mundo, de autossuficiente para a maior compradora de milho do mundo. Das exportações da soja, 2021 também foi nosso recorde, sendo que abril foi o mês que mais se exportou soja. Esse ano a gente teve um abril mais fraco, 11 milhões de toneladas versus 16 milhões de toneladas do ano passado. E a soja segue a mesma dinâmica do milho, a gente tem um comparativo mês a mês. Se a gente for analisar, março e abril estão bem abaixo dos principais anos que foram exportados. Nosso principal cliente é a China. A China sozinha é responsável por mais de 70% do consumo da soja brasileira. Então é a disparada principal compradora da soja do Brasil. Em abril, quem mais comprou foi a China, mas se a gente for olhar aqui, em abril do ano passado ela tinha comprado 11 milhões de toneladas. Em abril de 2020 ela tinha comprado 10 milhões. Em abril desse ano ela só comprou 7, teve uma série de razões que levaram para essa redução. O estado que mais exporta continua sendo Mato Grosso, só que o Paraná ele tem uma vantagem muito grande na frente de Goiás a se falar da segunda colocação para a soja. Por onde vai, o Porto de Santos é o porto que mais exporta soja, seguido por Porto de Paranaguá e também o Porto de Bacarena. A dinâmica do milho é bastante parecida. E os maiores importadores do mundo de soja? A China, em primeiro lugar, mas com uma vantagem muito grande, a principal compradora de soja do mundo. Ela está atrás da União Europeia, do México, ela está na frente da União Europeia, do México e da Argentina. Só que esses outros estão muito distante dela. A China é de longe a maior compradora de soja do mundo. E os maiores exportadores, o maior exportador de soja do mundo é o Brasil. Por isso que o mundo responde, a tela de Chicago responde quando o Brasil tem algum problema com a sua safra, seja de soja ou seja de milho. Bom, eu passei um pouquinho, bastante rápido, na verdade, tentando resumir o máximo possível. É um material muito importante. A gente tentou fazer da forma mais didática possível. E se você quiser receber esse material para dar uma olhada, chama a gente aqui no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. E se você quer receber as atualizações toda semana desse guia de exportação, faz com a gente uma demonstração que você vai receber todo o material. Até mais!